Então, aqui, página do Google, tá, pessoal? Página do Google normal. Como que a gente inicia uma prospecção, tá? Tem várias formas de você trabalhar aqui com a prospecção, né? Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Hoje, né? Hoje eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu prospecto a empresa e já ligo. Depois prospecto mais uma e ligo. Antigamente, quando eu era SDR, que aí eu fazia um número enorme de ligações, aí eu tinha que fazer um controle do tempo aí, né? Hoje, por que que eu faço essa prospecção desse jeito, né? Uma e ligo, né? Por quê? Porque hoje eu preciso ter tempo também livre para reuniões, preenchimento de contrato, atenção com vocês, consultores, o treinamento que nós estamos tendo hoje aqui. Então, vira e mexe, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu paro para falar com o pessoal. Então, às vezes, para mim, não é interessante eu criar uma lista e sair ligando dessa lista, porque eu não gosto também de ser interrompido quando eu estou no meio da prospecção, né? Aí você acaba entrando naquele círculo e perde a noção do tempo. Então, mas aí vocês fazem do jeito que ficar melhor para vocês. Eu aconselho, claro, se você tiver um tempo dedicado para prospectar, por exemplo, um início de dia que é mais difícil de falar com as pessoas ali, 8, 9 horas da manhã, ou um perto do horário do almoço, às vezes você almoçou a meio-dia, pega esse dá umas duas para fazer isso, ou no finalzinho do dia, das 5 às 6 ali, né, que é mais difícil também de falar com os decisores esse horário, então também fazer uma prospecção. E aí como que funciona essa prospecção? O que que eu preciso ter para fazer essa prospecção, Rodrigo? Você precisa ter o seguinte: você precisa ter um computador, ou um celular, ou um tablet que vai te permitir aí o acesso à internet, tá? E tem acesso ao Google. Você precisa ter um celular para você fazer as ligações e mandar as mensagens via WhatsApp que você for conversando com a pessoa e disponibilidade de tempo e disposição para poder fazer esse trabalho, porque também não é um trabalho fácil, né? É um trabalho aí que demanda tempo, tá? Então vamos lá. Entrei aqui na página do Google e digitei aqui o que eu quero buscar. Então, o que que eu quero buscar? Eu quero uma indústria, quero trabalhar com indústrias hoje, tá? Aqui no lugar de indústria pode ser autopeças, bares, restaurantes, padarias, mercados, pode ser é, distribuidores de bebidas, tá? O que você quiser trabalhar, que é um segmento que você vai atuar. Lembrando que hoje a Nexo trabalha com os três principais regimes tributários, que é o Simples Nacional, lucro real e lucro presumido, tá? Para a auditoria da maquininha, qualquer dos segmentos a Nexo atua. Óbvio, quanto maior a empresa, maior a movimentação da empresa, maior a chance de ter oportunidade, tá? Agora, quando a gente fala de revisão fiscal, não são todos os segmentos que nós atuamos no Simples Nacional, tá? Então, no Simples Nacional, nós atuamos na revisão fiscal com o varejo, tá? E o varejo de alguns segmentos, como autopeças, distribuidores de bebidas, lojas de cosméticos, revendedores de gás, revendedores de baterias, postos de combustíveis, mercados, materiais para construção, farmácias, padarias, restaurantes, bares, lanchonetes, tá? Então, todas aquelas empresas que trabalharem com medicamento, alimentos, bebidas, combustíveis e peças para carro ou insumos para carro, né? Combustível, lubrificante, essas coisas, tá? Que a gente entra dentro do Simples Nacional, tá? Agora, quando a gente fala de lucro real e presumido, pessoal, aí qualquer tipo de segmento, tá? Não tem restrição, até porque a gente tem outras oportunidades, como INSS, ICMS, então a gente vai atuar aí com outras coisas. O Simples Nacional, as oportunidades são reduzidas, né? As melhores oportunidades que nós temos, as que mais encontramos crédito, nós estamos falando de PIS e COFINS monofásico, tá? Que o PIS e COFINS é recolhido direto pela indústria, e aí a empresa ali final, né, o varejo, ele não recolhe esse imposto, mas muitas vezes acaba recolhendo, e aí a gente consegue recuperar esses valores e o ICMS-ST, que é bem parecido com o PIS e COFINS monofásico, mas aí é uma substituição, né, da parte tributária aí, aonde a indústria ela substitui o varejo na cadeia e até mesmo o distribuidor, tá? Ela recolhe o imposto por ela, pelo distribuidor e pelo varejista. E aí eles também não precisam
recolher esse imposto. E se eles não fazem ali o alinhamento do tributo corretamente, né, ele acaba tributando novamente, chamando aí de bitributação, e aí dá direito a recuperar esses valores, tá? Então, tendo entendido que o Simples Nacional a gente trabalha com alguns segmentos, lucro real e presumido todos, quando eu estou falando de indústria, eu estou buscando para trabalhar com lucro presumido e lucro real. Até porque a indústria não passa cartão de crédito, né? Assim, pode até passar, né, na venda aí que ela tem para os distribuidores, mas são poucas movimentações. São movimentações com valores grandes, mas pouco número de movimentações, né? Então não é tão interessante para a gente fazer uma auditoria de maquininha de cartão. Aqui a gente vai trabalhar a revisão fiscal em cima de indústrias. A região eu coloquei São Paulo, porque é a região onde eu atuo, né? E é mais perto para mim fazer visita, caso eu precise. Indico, sempre que você for começar a fazer a busca aí pela sua prospecção, começa perto da sua casa, da sua região. Por quê? Se caso você precisar fazer uma visita presencial, é muito mais fácil do que você ter que ir para uma outra cidade, para um outro estado, fazer essa visita, ou até mesmo buscar somente virtual, né? Às vezes a gente pode encontrar algum impeditivo por parte do cliente em fazer a reunião virtual e fazer todo o processo do nosso trabalho virtualmente, tá? Agora, se você já conhece e recebeu uma indicação, aí não tem importância, tá? E outra, lembrando, na Nexo a gente não tem restrição de regiões, tá? Você que é aqui de São Paulo pode atuar em Manaus, Minas Gerais, Rondônia, não tem problema. Como a pessoa que está em Manaus também pode prospectar em São Paulo, Campinas, é, Indaiatuba, Baixada Santista, não tem importância, tá? Então você é livre para trabalhar o território nacional, tá? Então eu defini aqui que eu vou trabalhar o segmento de indústrias e eu defini a região que eu vou trabalhar, que é São Paulo. E eu pesquisei. Aqui o Google vai me trazer alguns resultados. Esse resultado aqui, ó, que é o patrocinado, isso não interessa para a gente, tá, pessoal? Por quê? Aqui são empresas que pagaram para estar aqui. Você pode ver até mesmo que não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Ó. Aqui ele está oferecendo leads, ó. Gerador de leads B2B, lista de empresas, leads para prospecção por segmento, região e outros, consulte gratuitamente lista de empresas de São Paulo. Então você viu todos os patrocinados que vieram aqui, não veio nenhuma indústria, veio todas as empresas que estão vendendo carteira de clientes, leads, para você poder entrar em contato. Então isso aqui não interessa para a gente. O que interessa para a gente está aqui, ó, em locais. Aí eu vou clicar aqui, ó, em mais lugares, tá? Por que que interessa para a gente esses locais, tá? Toda empresa que se preza, que tem um porte aí razoável, né? Pode ser até de pequeno porte, mas que já esteja bem alinhada no mercado, ela vai estar no Google, ela já se cadastrou no Google, tá? Por que que eu digo isso? Porque antigamente o conceito básico aí da a gente usava para vendas, né? Que quem era visto, quem não é visto não é lembrado, né? É uma frase clássica aí dos vendedores, né? De quem não é visto não é lembrado, principalmente o pessoal que vende marketing, né? O que que acontece hoje? Hoje, para você ser visto, você precisa estar no Google. Não importa como que você está. Né? Se é o seu site, se é a sua localização, né? Uma coisa muito importante hoje que as pessoas levam muito em conta para contratar um serviço são essas qualificações aqui no Google, essas estrelinhas que tem aqui, né? Então, quando você vai comprar numa empresa e você não conhece, a primeira coisa que você faz é pesquisar no Google e ver aqui qual é a qualificação dela, que é a classificação dela de estrelas e aos comentários, as recomendações que ela tem, né? Para você poder não tomar um golpe e se garantir que você está levando um produto de qualidade, né? Então, tendo no Google, a gente acha, né? E aí aqui você vai ver que tem os patrocinados também. Não precisa focar nelas, por quê? Porque elas provavelmente vão se repetir aqui, tá? Então você inicia aqui a primeira. Clicou no cartãozinho aqui, ó, vai abrir um outro cartão. Aqui nesse cartão tem o nome da empresa, ó, Almeria Indústria e Comércio Eireli, tá? E aí aqui tem site, a rota, né, que é basicamente vai mostrar endereço, salvar e ligar, tá? Aqui mais embaixo você já tem um endereço, ó. Eu posso ver aqui que ela fica na Vila Facine, em São Paulo, tá? Então corresponde à minha pesquisa, né, que eu quero trabalhar em São Paulo.
Eu posso ver aqui o horário de funcionamento, ó, ela fecha às 5 horas, então lembra que eu falei? Das 5 às 6 é difícil falar com o responsável. Essa empresa aqui você não vai falar com ninguém, porque ela fecha às 5 horas. Então não importa se eu vou ligar lá querendo buscar um controle, um diretor financeiro, se eu ligar depois das 5, eu não acho ninguém, não vou conseguir falar. E tem o telefone aqui, que é onde eu vou estar ligando, tá? Mas aí, eu não vou ligar despreparado, tá, pessoal? Por quê? Porque é importante você ligar sabendo com quem você vai falar e, melhor ainda, para não se passar a sensação de um mero vendedor, né? Porque senão você cai naquela que a gente estava conversando do porta a porta, que o funcionário às vezes não te dá atenção, né, por você estar querendo vender alguma coisa, tá? E aqui qual que é o nosso desafio nesse tipo de prospecção? É a recepcionista ou a secretária da empresa que vai atender o telefone e não vai querer passar para o dono da empresa sem saber do que se trata, tá? Então, para você quebrar essa primeira objeção, esse primeiro obstáculo, eu vou mostrar como que você faz aqui para encontrar os dados dessa empresa, tá? Isso daqui eu aprendi, ó, há 1000 anos, trouxe aqui para Nexo, se espalhou aqui, o pessoal utilizava, utiliza ainda, e agora vocês aqui vão estar vendo junto comigo como que a gente faz, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, para me descobrir o nome dos donos da empresa, eu preciso do CNPJ. E para me descobrir o CNPJ da empresa, tem alguns caminhos que eu posso fazer. O primeiro caminho é abrir o site da empresa, tá? E verificar, primeiro, se ela tem site, né? Tem empresa que não tem. Às vezes, se não tiver isso aqui, ela não tem site, tá? Mas se ela tem site, primeira coisa, você vai no site dela. Primeiro, para que serve o site da empresa? A gente já consegue saber com o que ela trabalha, ó. É uma indústria de injeção de peças de plástico, já ajuda pra caramba na hora da negociação, na hora da conversa com esse cliente. Por quê? O dono da empresa, ele gosta que você conheça sobre a empresa dele. Então não adianta você chegar lá para falar com o cliente, falar: "Ô, seu José, tudo bem? Eu estou com uma solução excelente aqui para empresas, tal, tal, tal." Ele vai falar assim: "Tá, mas para empresas é muito genérico. O meu segmento é muito específico e talvez isso não funcione." Agora, se você chegar lá e falar assim: "Ô, seu José, tudo bem? Eu estou com uma solução excelente aqui que está trazendo muito resultado para empresas do segmento de injeção de peças de plástico, né? Que trabalham estão nesse ramo de indústrias, e eu gostaria de apresentar para você aí numa reunião breve." Então, você já mudou o jeito de você falar, já colocou o segmento dele em pauta, né? Já tirou algumas objeções, como: "Ah, o meu segmento não tem essa oportunidade." Então, já tira esse empecilho da frente, tá? E aí, vamos lá. Chegou aqui no site. Primeiro jeito de ver se tem o CNPJ é rodar até o final, ó. E às vezes eles deixam o CNPJ aqui nessa página aqui, que seria de contato, tá? E às vezes fica aqui no rodapé da empresa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar o negócio aqui, ó, não tem, tá? Nessa empresa aqui não tem o CNPJ aqui. Outro jeito de pegar o CNPJ aqui é você abrir o contato, que às vezes tem uma outra página, ó, de contato, e pode ser que tenha o CNPJ aqui nessa outra página. Pelo que eu vi aqui, ele só tem um endereço, tá? Vamos ver aqui, ó. Também não tem o CNPJ. Então eu vou voltar para a página principal ali que eu estava e vou copiar a URL dessa página, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o almeida.com.br. Eu copiei essa parte e vou jogar aqui no site ROIS, tá? Que é o registro.br. Quando você digitar aí, ó, esse link aqui, ó, esse registro.br barra tecnologia, barra ferramentas, barra ROIS, você vai chegar nessa página. Ou se simplesmente você digitar aí ROIS, tá? Você vai ver aqui que o primeiro resultado, deixa eu ver aqui. Não, não é. Esse aqui deve dar para encontrar também, mas deixa eu ver. Põe aqui, ó, Royce Registro, para ver se aparece. Ó, apareceu aqui, ó, registro.br, tá? Então você pode pôr, na hora de pesquisar, registro.br, tá? Que aí vai te abrir aqui essa página, tá? Então, quando a gente abrir aqui ele vai ter aqui, ó, faça sua consulta. Aqui é para você colar aquela barra de endereço que você copiou, tá? É importante aqui na hora que você colar, você tirar essa barra inicial aqui e tudo o que vem antes do www, tá? Então tira o barra, dois pontos, o HTTP,
o HTTPS, tira tudo isso e aí você dá a busca aqui, tá? Bom, já me retornou aqui, ó, titular, Almeida Indústria e Comércio e um CNPJ. Então, vocês viram? Já me trouxe um CNPJ aqui. Vou pegar esse CNPJ, desculpa, vou copiar e vou levar aqui para o cnpj.biz, tá? Ó, você vai digitar cnpj.biz e vai abrir esse site aqui, meio bagunçado, ó, meio conturbado, mas o que a gente quer é aqui, ó, busque por CNPJ ou nome barra cidade, tá? Você vai pôr aqui e colar o CNPJ que você copiou, e aí você vai dar uma busca. Ele já abriu aqui para mim, ó, Almeria, Almeria Indústria e Comércio, ou seja, já é sim o CNPJ daquela empresa, né? Então eu vou clicar aqui e vou olhar as informações que eu preciso. Quais são as informações importantes aqui a primeiro momento? Primeira coisa, eu estou trabalhando em indústria. Indústria, para trabalhar revisão fiscal, não serve. Se for simples nacional, tá? Então, quando você entrar aqui, você tem que ver, primeiro, é optante pelo MEI? Não, tá aqui, ó. Então, ponto positivo. Segundo, é optante pelo simples? Sim. Pronto, minha prospecção acabou aqui. Não preciso nem ligar para essa empresa, tá? Por quê? Porque eu não tenho o que oferecer para ela, tá? A auditoria da maquininha não se encaixa porque ela não tem uma movimentação grande de maquininha diária aí para fazer jus. A gente tem um trabalhão desse para trazer uma empresa, uma indústria para fazer a auditoria. Revisão fiscal não tem oportunidade. Pode ser, se você estiver trabalhando a questão das dívidas, né, que seria a transação tributária, pode ser que essa empresa possa ter dívidas, tá? Mas aí é um passo no escuro, fica ao critério de cada um se vai trabalhar ou não empresas do Simples buscando aí dívidas para poder fazer o trabalho, tá? Lembrando que também, quanto maior a empresa, né, se tiver lucro real e presumido, as chances das dívidas ser mais altas é maior e as chances do trabalho da transação tributária fazer mais sentido também é maior, tá? Mas beleza, vamos lá. Vamos fingir que essa empresa aqui tivesse aqui como não, tá? Optante pelo simples não. A partir do momento que ela está aqui como não optante pelo simples, ou é lucro real ou é lucro presumido, tá? Se ela não é MEI e não é simples, ou é lucro real ou é lucro presumido. E aí eu iria trabalhar ela, tá? Quais são as informações importantes para mim aqui? Data de abertura, tá? Essa empresa tem 25 anos. Então, é uma empresa que a gente conseguiria avaliar os últimos 5 anos tranquilamente dela, porque ela tem 25. Se aqui a empresa tem 1 ano, 6 meses, 3 meses, 9 meses, 8 meses, de 1 ano para baixo, já não vale tanto a pena. Por quê? Porque a empresa não tem ali ainda, não está consolidada no mercado, não está tendo faturamento suficiente para a gente poder ter oportunidades, né? Ou oportunidades relevantes. Busquem empresas que pelo menos tenham 1 ano e meio para cima, para você ter uma chance maior de encontrar algo lá, tá? Segunda coisa importante que a gente vai notar aqui é a opção pelo MEI e a opção pelo Simples, para a gente ver se enquadra no que a gente está trabalhando. Se eu estivesse procurando, por exemplo, uma autopeça, tá aqui, optante pelo Simples, sim, maravilha, se encaixa no perfil de empresas que eu trabalho. Primeiro, porque tem uma movimentação grande de cartão de crédito ou de cartão de débito aí diária. Segundo, porque a revisão fiscal se aplica na questão do monofásico, tá? Então, a gente trabalharia aqui. Outro ponto importante para olhar aqui, tá? Que aí a gente pode ver aqui o KNAI, né? Que é para saber o que a empresa realmente faz, né? Ó, fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente, os KNAI secundários, de manutenção e reparo de máquinas e ferramentas, fabricação de ferramentas. Beleza, o KNAI também é importante, mas o mais importante que a gente veio buscar aqui é esse aqui: quadro de sócios e administradores. Aqui está o nome de quem manda lá, ó. Esteban Elvira Maximiliano, sócio administrador. Quando tiver mais de um sócio, vai ter o sócio administrador ou o sócio. A gente sempre vai buscar falar com o administrador, tá? Porque é ele que decide. No caso de algumas empresas, até mesmo empresas mais antigas, que antigamente você não podia abrir uma empresa sem ter pelo menos 2 sócios, tá? Assim como é essa daqui, que é uma Eireli, né? Que se chama isso, de ter um sócio só, você não poderia ter essa abertura antigamente. Então era muito comum os empresários pegarem o nome da esposa, ou a esposa pegar o nome do marido, ou pegar o nome de um dos filhos de menor, ou até um filho que não seja de menor, mas da mãe, do pai, colocar como sócio lá, só que eles não participam na empresa ativamente, né? Então quem responde sempre é o sócio
administrador, tá? Não um sócio menor. Em alguns casos, bem raro, esse sócio administrador vai te direcionar para o sócio, porque aí talvez ele cuide dessa parte da empresa, mas isso é bem raro, tá? Mas por via da dúvida, sempre que você for ligar numa empresa, ligue buscando falar com o sócio administrador, tá? Então, aqui nós conseguimos o nosso objetivo, que era se qualificar para fazer uma ligação mais qualificada, para a gente não chegar ali na ligação e falar, poderia falar com o responsável? Não, eu vou falar, oi, o Estevam se encontra? Por quê? Perceba que na hora que eu falo assim, eu estou ligando numa empresa, a pessoa que está lá, do outro lado, a secretária, a recepcionista, seja lá quem for, ela atende esse telefone e fala para mim o seguinte: alô, eu vou falar, alô, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de falar com o Estevão. O Estevão está por aí? Se eu falo assim, por favor, o senhor Estevão, na cabeça da pessoa já vem muito formal, não deve conhecer o Estevão. Do que se trata? Aí eu vou falar, sobre revisão fiscal. Ela fala, o Estevão não se encontra no momento, não. Às vezes ele está do lado dela, mas ele vai falar para você que não se encontra, tá? É muito comum acontecer isso. O que que é isso? É o filtro que aquela empresa instalou, tá? Entenda que empresas de médio e grande porte, eles contratam funcionários para bloquear certas coisas para não chegar nele. Lembra que eu falei que o dono ele só tá interessado no que ele está procurando? Então ele não vai atender qualquer um que ligar. E outra, hoje qualquer um de nós que estamos aqui nesse treinamento, né? A gente está aqui, acredito que um pouco mais de 9 pessoas. Qualquer um de nós que está dentro desse treinamento deve receber aí no mínimo, chutando baixo, 5 ligações por dia, ou da Claro, ou da Vivo, ou de qualquer coisa que seja. Você deve receber no seu telefone, né? Então, assim, sem contar se não estiver devendo, né? Se estiver devendo aí de 5, pula para 500 ligações no dia, que aí o povo busca mesmo. Então, a gente recebe essas ligações como pessoa física. Imagina a pessoa jurídica que tem um monte de gente querendo vender alguma coisa para ela, seja plano de celular, seja plano de internet, seja algum produto, seja produto, serviço de transporte, seja serviço de revisão fiscal, serviço de contabilidade. Então, ela recebe inúmeras ligações do dia. Se ela parar para atender toda a ligação que ela recebe, ela não faz mais nada. Ela vai ficar condicionada a só atender essas ligações durante o dia. Então, a secretária, a recepcionista, tá, de uma empresa, ela é paga para filtrar as ligações. Só o que interessa ela passa. Por que que eu falo quando você liga para um empresário, numa empresa, e a secretária ou recepcionista atende, você fala assim, oi, boa tarde, com quem eu falo? A pessoa fala, Rosana. Ô, Rosana, o Estevam tá por aí? Na cabeça dela, fala, nossa, muito descontraído, né? O Estevam tá por aí, deve ser amigo ou conhecido. A primeira reação que ela tem é de encaminhar a ligação. Se ela for uma pessoa um pouquinho mais ligada, ela vai pensar melhor e vai falar assim: do que se trata? Aí vem o pulo do gato. Se você fala que é revisão fiscal ou auditoria da maquininha, você já perdeu a ligação de novo, tá? Poxa, Rodrigo, mas não é isso que eu estou ligando para oferecer? Não é esse serviço que eu estou oferecendo? É esse serviço. Mas para essa pessoa, você não precisa falar para ela do que se trata. Por quê? Porque ela não vai decidir nada. Ela não vai mudar sua negociação. Quem vai mudar sua negociação é o Estevam. Você precisa chegar no Estevam. Então, como que a gente vai fazer isso? Olha, é referente a uma possível parceria. Ele se encontra? Então, aí na cabeça dela, quando você falou parceria, ela já, aquele filtro que passaram para ela na entrevista dela, no treinamento dela ali com a empresa, já caiu por terra. Por quê? Falaram para ela, ó, sobe e passa o que foi importante. Quando eu falo parceria, o que que vocês pensam? Alguém quer dar uma sugestão aí do que soa parceria para vocês? Se eu virar para você e falar, ó, tem uma oportunidade de parceria. Pode desmutar o microfone e falar, ou se quiser mandar no chat, fica à vontade também. Vamos lá, pessoal, vocês estão muito calados. Parceria sempre vai remeter a algo que vai dar muito bom para o outro lado. Muito bem, Ana, Então, nesse exatamente. caso, é algo que vai remeter a possibilidade de ganhos muito grandes para a empresa. Exatamente. A Carol colocou aqui também, possibilidade de novo negócio, né? De novos negócios. É isso.
complementando o que a Ana e a Carol falou, quando você fala em parceria, na cabeça daquela secretária ou daquela recepcionista, ela pensa o seguinte: peraí, parceria. Uma parceria, ela sempre traz benefício mútuo para os dois lados. Então, no mínimo, alguma coisa boa para a empresa que ela trabalha vai vir. Ela já não vai mais querer barrar essa ligação. Segundo ponto, parceria, ainda mais quando a gente está falando de indústria, comércio, a pessoa já imagina assim, nossa, ele vai trazer demanda. Você pode ter certeza que quando você fala em parceria para esse pessoal, não sei por quê, mas na cabeça deles vem assim, vai trazer alguma demanda de cliente. E aí você já tem a atenção daquela pessoa como que você é uma pessoa importante. Você não é mais um vendedor, você não é mais um telemarketing, você não é mais um robô da Vivo. Você é alguém importante que está ligando para falar com o Estevam. Então ela vai buscar te conectar com o Estevam. Conectou com o Estevam, você vai seguir a mesma linha de raciocínio, só que mais clara, né? Oi, Estevam, tudo bem? Tudo bem. Estevam, meu nome é Rodrigo, eu falo aqui da Nexo Consultoria. Tô te ligando porque eu vi que vocês estão trabalhando com injeção de plástico, né? São uma indústria que trabalha aí com desenvolvimento de injeção de plástico, desenvolve ferramentas, faz manutenção de máquinas. É isso mesmo que você faz hoje? Correto, Rodrigo. Por que que você reafirma? Porque você tem que ouvir ele falar que faz, para ele ver que você está interessado também no segmento dele. Isso desperta a curiosidade do empresário, tá? E aí, beleza, ele vai te confirmar isso. Confirmou, você vai falar, então, Estevam, nós estamos com um projeto na sua região, aqui de São Paulo, que nós estamos fazendo um projeto com vários empresários, onde está dando um retorno muito grande. Você já ouviu falar sobre revisão fiscal? Aí vem agora vem o começo das objeções. Ele pode simplesmente ouvir a palavra revisão fiscal e entrar no modo negação total. Ah, já, isso aí não tem interesse, não quero. E aí você vai ter que trabalhar com o nosso treinamento da semana passada lá das objeções, né? Então você vai mostrar para ele que a revisão fiscal não é esse bicho de sete cabeças, tá? Porque na hora que você fala de revisão fiscal, existem vários parâmetros. Ele vai falar que já fez esse trabalho. Se ele falar, já ouvi sim, inclusive já fez. Maravilha, Estevam. Então, você já sabe do que se trata, já está bem informado, está bem assessorado. Eu gostaria de dizer o quê? Que o projeto que nós estamos fazendo, ele está trazendo aí um retorno. Lembra que essa empresa aqui, ela é ou lucro real ou lucro presumido? Ele está trazendo um retorno de aproximadamente 250 mil para empresas do lucro presumido e R$ 1 milhão para empresas do lucro real. Hoje, qual o regime tributário que sua empresa está enquadrada? Aí você já consegue uma informação importantíssima aqui para o nosso operacional, que é se a empresa é lucro real ou presumido. Muitas vezes ele vai te responder, algumas vezes ele nem sabe do que se trata direito e não vai falar, tá? Se ele responder ou não falar, não importa, você vai dar sequência no seu atendimento. E agora, se ele falasse para você que, Rodrigo, eu conheço, mas já fiz o trabalho. Poxa, Estevam, legal, você está bem assessorado, mesmo você já tendo feito o trabalho, a Nexo é uma empresa especializada em pontos adicionais, tá? 92% dos nossos clientes, eles já têm uma consultoria que faz o trabalho para eles, ou uma contabilidade, ou até mesmo, às vezes, um advogado tributarista que acompanha a empresa. E em todos os casos que a gente atendeu, em 92% deles, nós encontramos pontos adicionais e com um valor bem relevante para ser encontrado e recuperado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Estevam. Hoje, R$ 200 mil trazido de volta para seu caixa ajuda a sua empresa? Claro que ele vai falar que sim, né? Não tem um empresário. Outro dia eu fiz uma reunião aqui com o empresário e era 150 mil. E eu perguntei se 150 mil ajudaria aí o caixa da empresa. Ele falou: eu não sou doido, né? Claro que ajuda. Então, assim, todo empresário vai falar que sim, tá? E aí é uma grande abertura para você fazer o quê? Puxar para uma reunião. Falar, então, eu não estou aqui para te vender serviço, não estou aqui para te vender produto por telefone, nada disso. O que eu estou te ligando é para quê? Para a gente marcar um bate-papo de 15 a 30 minutos, bem breve, para que eu possa apresentar esse serviço para você e você mensurar se faz sentido para sua empresa ou não, tá? Na hora que você fez esse tipo de abordagem, ele vai meio titubear, não vai querer marcar. E aí ele vai falar, tá, mas é que eu tô meio enrolado. Fala, olha, Estevam, eu tô vendo aqui minha agenda. E hoje é terça-feira, eu tô vendo aqui que na, na quinta-feira eu tô com horário livre às 10 da manhã e às 15 horas da tarde. Qual fica melhor para você? Poxa, Rodrigo, mas o cara deu uma titubeada, você já foi com um fechamento desse? Sim, sabe por quê? Porque esse fechamento é um fechamento estratégico. Você está dando duas opções para ele.
A maioria, 90% das pessoas, quando você dá duas opções para elas, elas escolhem uma das duas. Elas não saem pela tangente. Elas vão escolher uma das duas. Isso é o cérebro humano. É que você está trabalhando com a psique humana, tá? Você deu duas opções, ela vai tender a escolher uma das duas. Muitas vezes ele vai virar para você e falar: olha, a tarde é ruim, põe das 10 da manhã. Acabou, você agendou. Você agendou a reunião. Ah, Rodrigo, mas e se o cara depois chegar na reunião e não tiver afim? Aí pode deixar que é com o gestor comercial. Ele tem que fazer o cara ficar afim, tá? Aí é outra etapa. Essa primeira etapa da prospecção, o intuito não é vender, é agendar a reunião. Na reunião a gente vai vender, tá? Aí é outra coisa. Então, se por um acaso ele fizer parte desses 10% de pessoas que saem pela tangente, tendo duas opções para escolher, ele escolha a terceira que não existe, né? Sabe aquela assim, ou você faz a lição de casa ou você apanha. Qual que você escolhe? Ah, eu escolho a terceira, que eu não faço e apanho, né? Vou jogar videogame. Tem umas crianças que já vem com esse software instalado. Então, se ele for dessas pessoas que vai conseguir sair pela essa tangente, escolher a opção que não existe, falar que, não, para mim fica ruim esse horário, esse dia, aí você vai trabalhar a opção de resolver o problema dele. Que se o problema dele for tempo, você vai jogar para ele, falar, Esteban, vi que você é uma pessoa muito ocupada e não é para ser diferente, você está à frente de uma grande empresa. Vamos fazer o seguinte, que horas que você chega na empresa e que horas que você costuma ir embora? Ah, eu chego às 8, costumo ir embora às 5 horas. No caso dele aqui, a empresa fecha às 5, costumo ir embora às 4h30. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte: vamos marcar ou às 8 horas, a hora que você chega, ou às 4h30, na hora que você está indo embora, que assim, ou você chega, atende a gente ali por 20, 15 minutinhos e já consegue tocar seu dia sem te atrapalhar, ou antes de você sair, quando você já finalizou tudo, você dá essa atenção pra gente e depois você tá livre para você poder ir embora. E eu te garanto, você não vai se arrepender. No mínimo, você vai ter um conhecimento sobre a parte fiscal da sua empresa que você não tinha. A gente pode marcar um desses dois horários? Ele vai ficar sem graça de falar não para você. Se ele deu a desculpa de que está sem tempo, que aqueles horários não são bons, ele vai ficar sem graça. Por quê? Porque você está solucionando o problema dele. Você está criando tempo para ele. Que a hora que ele chega na empresa, ele não é. Ninguém é aquela pessoa que chega na empresa e já, vou trabalhar. Primeiro o cara vai chegar na empresa, vai lá tomar um café, vai utilizar o banheiro, vai conversar com alguém que está ali parado, falar, ô fulano, tudo bem? Como foi aí? Como que tá a semana? Ele não vai já chegar produzindo, por mais que ele seja o dono da empresa. Tem todo um ritual que as pessoas cumprem quando elas estão, né, chegando no local de trabalho, seja ela dono ou funcionário, tá? Ninguém chega e já, uou, né, começa do nada assim. Aí a gente está falando de 2% das pessoas só que fazem isso. Então já é bem reduzido, tá? Então, você vai criar uma oportunidade de tempo para ele, tá? Isso vai te ajudar muito aí na hora da prospecção. Agora, vamos supor, pessoal, que a gente não tivesse encontrado o CNPJ dessa empresa desse formato que eu mostrei para vocês. Existe um outro formato, tá? Eu vou pegar aqui, esse daqui. Vamos supor que eu vim aqui, não tinha site, não tinha como eu usar o ROIS. Ou o ROIS, às vezes, vai te responder aqui o CPF da pessoa, tá? Responsável, não vai ser o CNPJ, então você não consegue saber o CPF. Ou, às vezes, ele vai te responder aqui o nome de outra empresa, não é essa empresa que você está pesquisando, é o nome da empresa que criou o site, tá? Muitas vezes a agência de marketing que criou o site, ela que cadastra o domínio e ela que coloca o CNPJ dela aqui, então não faz sentido para você essa informação e você vai ter que buscar de outro formato, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui de novo no nosso cartãozinho, vai copiar o nome da empresa, tá? Copia o nome da empresa. Espera aí que eu não quero essa parte de baixo. Lá, aqui, ó. Vou copiar um P a menos, eu ponho lá. Aí copia o nome da empresa, abre uma nova página no Google, joga esse nome da empresa e digita CNPJ na frente. Fez isso, aí você vai encontrar no Google, aqui, ó, até aqui, ó, o primeiro link, ó, já é do cnpj.biz. O segundo é do Econodata, ó, já está aqui, ó, o CNPJ. E aí você vai entrar, por exemplo, no primeiro aqui para ver. E aí você vai validar. Você vai pegar o nome da empresa aqui, é o mesmo daqui que eu estou olhando. Aí eu vou ver aqui, ó, o endereço da empresa aqui
Rua Ildebrando Siqueira. Então, eu vou aqui no endereço dessa empresa e Rua Ildebrando Siqueira 181 é a mesma coisa. Qual que é a chance da empresa ter o mesmo nome e o mesmo endereço? São zero, né? É só uma empresa que tem o mesmo nome e o mesmo endereço. Então, o CNPJ é correto, aí você vai pegar as informações e pegar o nome aqui de com quem você vai falar, tá? São esses dois métodos que você tem para encontrar o CNPJ dentro do próprio Google e de graça, tá? Óbvio, se você quiser pagar uma Econodata, ou alguma outra empresa aí de lead, se você tem o nome de uma empresa e joga lá, você acha o CNPJ dela. Se você tem o CNPJ e joga lá, lá te diz se ela é simples nacional, lucro real, lucro presumido, nome dos donos, às vezes número de telefone, celular, tá? Então, assim, óbvio, se você pagar um site que vai te trazer essas informações, é melhor ainda. Mas de forma gratuita, com investimento zero, com o que você já tem na sua casa, é desses dois formatos, tá? Então, eu vou te interromper o compartilhamento aqui para a gente bater um papo sobre isso que eu mostrei aqui para vocês. Olha aí, eu falei mais de 9 pessoas, já somos 13 pessoas, né? Então já passamos 9 pessoas aí. Bom, pessoal, basicamente a prospecção via internet é desse formato, né? Óbvio, LinkedIn, que eu falei, também é via internet. Ah, Rodrigo, e se eu quiser trabalhar via Instagram? Gente, dá para trabalhar no Instagram? Dá para trabalhar no Instagram, mas o Instagram, entenda assim, uma empresa grande ou média, ou até uma pequena que já está bem embalada no mercado, ela não está mais gerenciando o Instagram dela. Não é o dono que mexe. É uma agência de marketing, às vezes grande, às vezes é fulano que trabalha com isso, que é social media e está oferecendo o serviço dele, cobra R$ 300 no mês ali para fazer esse gerenciamento, e tem 200 empresas que ele atende no mês. E aí você vai estar conversando com essa pessoa nunca vai te passar para o dono da empresa. Imagina você pegar aí o Instagram da Drogaria São Paulo e mandar lá mensagem para eles lá e falar: eu queria oferecer revisão fiscal. Você acha que isso vai chegar em quem decide? Vai, cara, não vai chegar. Então, o Instagram não é uma rede muito boa para se fazer isso. É uma rede boa para você achar empresas, né? Você põe lá autopeça, ele vai trazer várias páginas de autopeça. Aí você pega aquele nome, vai procurar e vai ligar lá, ou vai buscar um outro formato de prospectar, vai buscar no LinkedIn, que aí são pessoas que trabalham naquela autopeça que se cadastraram lá e podem te ajudar, tá? Facebook é a mesma coisa. Facebook já é uma rede social mais obsoleta, já é meio esquecida, ninguém usa tanto. É um pouco mais séria do que o Instagram, porque o Instagram é muito mais imagem. O Facebook às vezes tem texto, tem essas coisas. Tem pessoal da antiga que usa bastante Facebook, mas é mais difícil também, né? Então, por exemplo, se hoje você faz a divulgação numa rede social para vender o serviço da Next, por que sempre a pessoa que entra aqui e fala, eu queria fazer link patrocinado, não sei o quê, eu já falo, cara, não gasta o dinheiro com isso, investe de outro formato. Por quê? Porque imagina lá, você coloca R$ 3.000 ali no Instagram e no Facebook para você ver se você recebe cliente. Você acha que o público-alvo que você quer, o empresário, esse cara que a gente está falando que não está com tempo, que está corrido, ele está olhando Instagram e Facebook e vendo anúncio para clicar em anúncio? Esse cara não está aí, meu. É bom, rede social é boa para fazer divulgação, mas é boa para empresas que vendem roupa, empresas que estão oferecendo parceria, empréstimo, essas coisas, porque aí são muitas pessoas que estão buscando oportunidades ou que estão buscando produtos que acabam clicando. Isso é excelente. Agora, para o nosso segmento, infelizmente, não funciona. Então, não perca o seu tempo desse formato, tá? Vai lá, faz a prospecçãozinha gratuita pelo LinkedIn, buscando gerentes financeiros, diretores financeiros, controllers, CEOs, diretores gerais. Adiciona esse pessoal, manda uma mensagem quando ele te aceitar, explica do que se trata, tenta trazer para uma reunião, ou faz o porta a porta, quem gosta aí de sair, quem gosta de estar na rua, faz o porta a porta, conversa com os empresários aí da sua região, com os comerciantes regionais aí da sua região, ou vai para esse método que eu acabei de mostrar, entra aí no Google, faz uma pesquisa, separa aí 20, 30 empresas para você ligar durante o dia. Em questão de 2, 3 horas, você liga para essas empresas todas, para essas 20, 30 empresas.
faz essa prospecção. Às vezes vai demorar um pouco mais, mas se demorar um pouco mais, é sinal de que você conseguiu falar com alguém e você vai conseguir agendar alguma coisa. Então, esses são os métodos de prospecção que eu conheço hoje, tá? E que estão sendo utilizados dentro da Nexo e que trazem algum tipo de resultado, tá? Eu nunca vou trazer para vocês aqui algo que não foi testado, não foi utilizado e não trouxe resultado. Esse método último que eu mostrei aqui é o método que eu já agendei várias reuniões, tá? Conheço outras pessoas que já agendaram com esse método. O LinkedIn é o método que eu sei que o Wagner, diretor comercial nosso, já agendou reunião. O Renan, nosso gerente de negócios, também já agendou várias reuniões através desse método LinkedIn, tá? O método do porta a porta, eu tenho aqui um representante, um consultor nosso aqui, o Kleber, que o cara saiu para comprar sapato e agendou reunião com o dono, tá? Foram duas reuniões, uma na empresa deles e uma na nossa sede ali em Alphaville, tá? Com o dono, uma com o controle e a outra com o controle e o dono da empresa, tá? E não foi qualquer empresa não, tá? Uma rede de 9 lojas de sapato. E os caras estão abrindo a 10ª esse ano e vão abrir mais 3 ano que vem. Então, assim, oportunidade criada comprando um sapato. Então, você entenda, qualquer momento você consegue prospectar na rua também, tá? Quer falar, Kleber, sobre isso aí? Quer? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Assim, as oportunidades elas surgem em momentos que você não vai esperar. Mas aquela velha questão, né? Como o Rodrigo falou, quem não é visto não é lembrado. Se você também não falar o que você faz, a pessoa também não vai saber o que você faz, entendeu? Então, assim, só um adendo aí, né, Rodrigo? Você falou do LinkedIn. O LinkedIn nós temos ali o acesso gratuito, né? Que nós temos ali a nossa conta, tudo tranquilo. É, é viável nós investirmos no LinkedIn Premium, que é aquele que é pago para termos um alcance maior de oportunidades ali? Sim, sim, tá? O LinkedIn Premium eu recomendo, tá? Eu nunca tive ele, tá? Mas conheço pessoas que já tiveram, porque o meu método de prospecção quase sempre foi baseado nesse último que eu mostrei para vocês, tá? Mas conheço pessoas que já tiveram esse LinkedIn Premium e eu também já fiz prospecção no LinkedIn e o que que acontece? Como o Kleber falou, o gratuito, ele te limita o número de contatos por dia, ele te limita o número de mensagens direta na hora de mandar o convite e te limita os caracteres que você manda nessa mensagem. Então ele te limita demais, tá? Se você tem o Premium, você pode acessar quantas pessoas você quiser no dia, mandar a mensagem do tamanho que for na hora do convite para o cara, você já consegue fazer uma apresentação para a pessoa, tá? Então, assim, é bem mais vantajoso. Eu não sei quanto que está saindo. Eu sei que o LinkedIn, os preços deles não são baratinhos, né? Eles Uhum. gostam de colocar a faca porque eles sabem do potencial que a plataforma deles tem, porque ali está reunindo pessoas que estão interessadas na parte corporativa, né? No network realmente, né? Você não vai ter alguém ali que quer postar fotinho. Você não tem alguém ali que quer ficar falando mal de político ou de coisa assim. Você tem pessoas ali que estão. Às vezes até aparece um ou outro, mas a maioria das pessoas ali, 90% das pessoas ali, elas estão focadas em quê? Em verem experiências de outras pessoas na área de trabalho, buscar empregos, buscar parcerias, buscar oportunidade de negócio para a empresa e crescimento da própria empresa. Então, assim, ali é um lugar bem mais sério, que você consegue acessar pessoas. E outra, quando você tem essa plataforma, você consegue ver o contato da pessoa. Se a pessoa deixar o contato dela lá, ele aparece para você. Então, às vezes, você consegue adicionar a pessoa e já mandar um WhatsApp para ela. Muitas vezes dá para fazer isso. Você consegue mandar a mensagem de texto ali, já bem mais chamativa do que você mandaria. Buscar parcerias ali, por que não? Vocês são representantes comerciais por natureza, mas por que não buscar outros representantes que não são parceiros da Nexo para se tornarem parceiros de vocês e pôr esse pessoal para trabalhar com vocês? Então você consegue buscar parcerias ali, tá? Então, assim, são inúmeras possibilidades. Por isso que eu digo, vale a pena. Se você tem capital, quer fazer um teste, quer fazer um investimento,
esse é o método que vale a pena. Faz um mês aí de teste. Mas aí, não vai fazer um mês de teste e assim, manda 3 mensagens. Aproveita o negócio. Manda ali 20, 30 mensagens no dia, para você poder usar realmente. Tá? Rodrigo, Oi, bom, tá, boa tarde. boa tarde. A gente acha alguma instrução, um tutorial passo a passo para fazer esse cadastro no LinkedIn ou uma configuração mais adequada, para não fazer coisa aleatória? Tá. No LinkedIn, tá, Francisco? A gente tem uma mentoria sobre redes sociais. Eu não me lembro o nome dela correto, tá? Mas ela tá lá nas mentorias, que é sobre redes sociais, é dada pelo Dr. Vitor Gadelha na época. Ela não, ela faz um tempo que ela foi dada, tá? Faz um bom tempo, aí, uns 4 anos, mas ela não é datada, tá? O que que ele mostra lá? Ele não mostra como você contratar esse serviço do LinkedIn, porque isso é bem simples, tá? Ali você vai contratar um pacote para você poder ter o prêmio, que nem o Kleber falou. É um valor que você paga ali mensal para você ter esse prêmio. Não tem o que você errar nisso. Agora, o que o doutor ensina ali é como você qualificar o seu LinkedIn para um consultor Nexo, né? As informações que você Isso, coloca, como que você se apresenta, o que, que é legal de você colocar no seu LinkedIn para fazer com que eles fiquem mais chamativo para as pessoas. sim, E aí tem uma sim, sim, mentoria falando sobre isso, tá? sim, Depois eu vou conseguir o nome dela e eu jogo no grupo lá do WhatsApp, tá? Que aí para tá vocês que bom. estão participando aqui verem o nome da mentoria, tá? Mas se É vocês porque buscarem você, lá, é facinho, acham. é porque você tem que fazer uma coisa bem contundente, né? Que é para não fazer uma coisa aleatória aí, no achismo, né? O cara vê uma configuração mais contundente, mais objetiva, ele já cria uma expectativa, Sim, né? é aquilo que eu falei no começo lá do porta a porta, né? A aparência, ela influencia muito no nosso resultado. Então, a aparência do porta a porta é você. Como você está vestido, como você se comporta ali no estabelecimento, né? E a aparência na internet é o seu perfil na rede social, ou no caso do LinkedIn, né? Então, como você estiver trazendo essa comunicação com a pessoa, né, através do seu perfil, da sua foto de perfil, das informações que você coloca ali, vai ser aonde vai definir se essa pessoa vai ter mais interesse por você, né, por entender o que você está trazendo para ela, ou menos, né? Então, isso que você falou faz todo sentido, tá, pessoal? Sim, beleza. Bom, mais alguma dúvida, pessoal, sobre prospecção, sobre a questão do LinkedIn, a questão do porta a porta, a questão do Google? Beleza. Marquei lá a reunião, viu? Para 14h30, sexta-feira. Maravilha, Francisco, maravilha. Eu já recebi aqui, vou estar presente para a gente bater esse papo com esse dono de empresa, tá? Eu quero. Eu vou me agarrar numa árvore que tem folha lá. O homem parece que tem uma carteira e ficou interessado. Olha aí, maravilha. Vamos fechar essa parceria assim. Vamos. Pessoal, Beleza. como vocês não têm mais nenhuma dúvida sobre a parte da prospecção, tá? Isso é o que eu tinha que passar para vocês hoje. Eu vou alinhar também aqui com o Wagner para a gente poder ter um próximo treinamento, não sei se o próximo ou algum outro treinamento aí, que a gente possa fazer uma simulação dessa prospecção, né? De ligação. A gente já fez a simulação da primeira reunião, né? Para trazer o diagnóstico, já fizemos a simulação do fechamento de contrato e apresentação de diagnóstico, né? Que foi semana retrasada e agora fazer uma simulação de um agendamento de reunião, tá? Aí eu posso trazer, a gente pode trazer essa simulação tanto de um porta a porta, quanto de uma ligação aqui pelo Google, como também de um próprio LinkedIn, trazer um script para vocês de como vocês comunicarem no LinkedIn, qual seria um texto interessante para enviar, para você poder passar para o cliente, para o prospect, tá? Então, agradeço demais a presença de vocês, tá? O tempo que vocês tiraram aqui para estar com a gente aqui nessa um pouco mais de uma hora aqui de treinamento, tá? Lembre-se, desistir não é uma opção, tá? Se você entrou aqui conosco,
vamos para cima. O resultado, às vezes, ele demora para vir, mas ele vem. Quando vier, é aquela enxurrada de resultado. Você vai ver que vai fazer realmente a diferença aí na vida de vocês, tá? Se você entrou aqui buscando mudar o patamar financeiro, mudar a qualidade de vida sua e da sua família, tá? Você vai conseguir isso aqui dentro, tá? Eu tenho conversado com vários parceiros aqui que estão com objetivos na vida ainda para esse ano, para o ano que vem, e vocês conseguem sim realizar trabalhando com o anexo, tá? Basta dedicar tempo, empenho e ter a resiliência de entender que várias vezes a gente vai receber não, algumas vezes a gente vai chegar perto ali de agarrar aquele prêmio e o negócio vai correr da nossa Vai mão comprar de novo, não chega não. sem a gente saber o porquê que correu, né? Mas uma hora você vai acertar ali no alvo e isso aí vai começar a mudança aí para sua vida financeira e sua vida profissional também, né? Então vamos junto, tá, pessoal? Trazer o resultado. Qualquer coisa que precisar, contem comigo, tá? Contem com os gestores de vocês também, para que eles possam auxiliar vocês. E tenham uma excelente semana de muito resultado. Um abraço. Tchau, tchau.